e teremos a reflexão do Dom José Luiz Ferreira Salles, bispo da Diocese de Pesqueira, Pernambuco. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, romeiros de Nossa Senhora, presentes aqui neste santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação, quero saudar de um modo muito carinhoso todos os agentes da Pastoral do Migrante, espalhados por este Brasil afora, espalhados por este mundo afora. Minha saudação também muito carinhosa à família escalabriniana presente aqui nesta noite, onde celebramos a 30ª Semana do Migrante. Meus irmãos e irmãs, na primeira leitura, Deus se manifesta como aquele que domina o mar e demarca os seus limites. Esta leitura nos convida a pensarmos nas ondas que abatem sobre o mundo de hoje. Também lembrarmos que Deus é quem conduz a vida e sabe até onde vamos chegar. O mar, que no mundo bíblico é símbolo das forças hostis que oprimem as pessoas, é tema da primeira leitura e do Evangelho de hoje. Talvez possamos considerar que o mar revolto que vivemos hoje seja o terrorismo e a violência, as novas doenças, as catástrofes naturais, as injustiças, as arbitrariedades, o desemprego, a corrupção, as mentiras. Diante dessas tempestades, confusos, amedrontados e desorientados, chegamos até a pensar que Deus seja o grande culpado, ou então que esteja decepcionado ou indiferente ao que acontece no mundo de hoje. Algumas vezes temos até a tentação de questionar sobre seu interesse e mostrar a Deus como Ele devia atuar para que o mundo fosse melhor. Às vezes até pensamos: será que Deus não está vendo o que está acontecendo hoje? Ah, se eu fosse Deus, eu ia saber o que fazer. A leitura do livro de Jó convida-nos não ao desespero e a não exigirmos que Deus atue segundo as nossas lógicas humanas. Deus interpela Jó, fazendo-o perceber que Ele é o Senhor da história. As dificuldades da vida não poderão derrotar quem põe toda a sua confiança em Deus. Também a segunda leitura garante-nos, irmãos e irmãs, que o nosso Deus nos ama e quer ensinar-nos o caminho da vida. A grande prova disso é a vinda de Jesus ao mundo, para nos libertar do egoísmo e para nos propor a liberdade do amor. É importante notar que o Evangelho nos adverte que ter Jesus na barca da nossa existência não tira a tempestade. Aliás, o seu estar conosco desencadeia muitas vezes rajadas de vento capazes de jogar água em nós e nos levar muitas vezes ao medo do naufrágio. Os nossos gritos de angústia não despertam Jesus, mas tornam-se uma recriminação para com Ele, como se o seu sono seja indiferença em relação às nossas necessidades. Nos momentos de crise, de desânimo, de medo, os discípulos, nós precisamos ser capazes de descobrir a presença, às vezes silenciosa, mas sempre amiga e reconfortante de Jesus ao nosso lado, no mesmo barco. E meus irmãos e irmãs, estamos
encerrando neste domingo a 30ª semana do migrante. O tema deste ano é sociedade e migração, e o lema: não ao preconceito, por direitos e participação. A reflexão da Semana do Migrante está em sintonia com a campanha da fraternidade deste ano, Igreja e Sociedade. Assim como Jesus e os discípulos que atravessaram para o outro lado do mar, hoje um grande número de pessoas deixa a sua terra de origem e empreende a arriscada viagem da esperança, com a bagagem cheia de desejos e de temores, em busca de condições de vida com dignidade humana. Os migrantes viajam longas distâncias, atravessam fronteiras, enfrentam incertezas, medo e preconceitos, em busca de um lugar melhor para viver. Um grande desafio para os migrantes são os coiotes, exploradores da fragilidade alheia. Ao chegar na terra que escolheram e pedir abrigo, há quem os rejeite, humilhe, dificulte a sua vida. Aos indiferentes, mas há ainda quem se torna solidário, quem promove a luta pelo respeito e garantia dos direitos. E lembro aqui a multidão de agentes da Pastoral do Migrante. Quem sabe que o Senhor está no barco de nossas vidas, segue a travessia, aceitando ajuda e também dando a sua colaboração para que ninguém seja levado pelas ondas e nem o barco que sucumbe. A fé é a força que impulsiona para a solidariedade e a perseverança. Quem mantém a fé não desiste, não desanima, não se acomoda. O desejo do Serviço Pastoral dos Migrantes é que a Semana do Migrante nos ajude a tornar nossas comunidades uma igreja sem fronteiras, mãe de todos, igreja familiar e peregrina, povo de Deus em caminho, atenta ao fenômeno crescente da mobilidade humana em seus diversos setores. Uma igreja que considera indispensável a formação de uma mentalidade solidária e uma espiritualidade do serviço pastoral aos irmãos e irmãs em situação de mobilidade, estabelecendo estruturas nacionais, diocesanas, apropriadas, que facilitem o encontro dos migrantes com a sua igreja local, como pede o documento de Aparecida. A igreja, meus amados e queridos irmãos, romeiros e romeiras, a igreja nasceu em meio aos migrantes, como casa para os que estão longe de casa. Em Cristo, nós temos cidadania universal, ou seja, as fronteiras não devem prevalecer entre nós, mas o amor solidário e fraterno. Mesmo de origens diferentes, somos um só corpo em Cristo. Infelizmente, muitos migrantes são culpabilizados e criminalizados pelo seu ato de migrar, ou seja, sofrem uma sistemática xenofobia. Como cristãos, temos a missão de criar uma sociedade mais acolhedora, que respeite as expressões culturais e religiosas da terra de origem do migrante, que oportunize a vida de fé, inclusive através dos sacramentos. Também é atitude solidária o empenho pela documentação e a luta por uma lei de imigração mais acolhedora, mais justa. Recordemos da mensagem do bispo e beato Dom Scalabrini. Ele nos ensina que para o migrante a pátria é a terra que lhe dá o pão. O migrante quer simplesmente viver. Como cristãos,
Respeitemos esse direito. Superemos o preconceito. Não é raro que esses movimentos migratórios suscitem desconfiança e rejeição, mesmo nas comunidades eclesiais, antes até de se conhecerem a circunstância de perseguição ou de miséria das pessoas afetadas e que estão em migração. Esses receios e preconceitos se opõem ao mandamento bíblico de acolher com respeito e solidariedade. Estamos na casa da Mãe Aparecida e faço aqui a minha prece. Senhora Aparecida, Mãe dos migrantes, tua imagem foi encontrada nas águas e tornou-se sinal de empatia com aqueles que sofrem discriminação e preconceito. Socorre-nos em nossas fraquezas e ajuda-nos a sermos pessoas de fé, nos tempos de bonança e nas tempestades. Ensina-nos a sermos solidários e que possamos assim recriar um novo céu e uma nova terra, onde a pátria de todos seja o mundo e o idioma seja o amor, que é sempre capaz de fazer novas todas as coisas. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,